Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém, que bom. Podemos assentar, irmãos. Hoje nós queremos compartilhar com os irmãos algumas providências que nós devemos tomar diante do sofrimento. O sofrimento faz parte da vida do homem. A Bíblia nos diz isso, e a prática e a observação da própria existência humana se percebe que o sofrimento é inerente à vida humana. A Bíblia diz que o sofrimento e a dor é consequência do pecado. A Bíblia apresenta um motivo pelo qual o sofrimento perdura, e na verdade, maltrata a humanidade. Nós temos vivido dias em que a humanidade tem vivido aí, tem sofrido o dano que o Covid-19 trouxe. E a gente sempre questiona, eu me questiono muito, pergunto se há algo que eu possa fazer para diminuir o sofrimento alheio, o meu e o sofrimento alheio. Aliás, de uma forma inteligente, todos nós devemos sempre não apenas questionar, mas buscar em Deus meios e condições para que a gente possa minimizar o sofrimento, vencer o sofrimento. Não é porque o sofrimento é inerente ao ser humano e a consequência do pecado que a gente vai aceitar o sofrimento. Nós devemos, pela fé, nos apropriar das promessas de Deus e caminhar e vencer diante de tudo aquilo, todos os males que a vida, a nossa existência nos reveza. Uma segunda pergunta é aquela que se faz: algo que nós podemos fazer para aumentar a alegria nossa e do próximo? Minimizar o sofrimento e aumentar a alegria, penso que é o que nós devemos fazer para termos uma vida equilibrada e uma vida que cumpra os desígnios da palavra de Deus para as nossas vidas. Eu vou apresentar para vocês hoje algumas providências que devemos tomar para minimizar o sofrimento, o nosso e o alheio. Algumas providências que devemos tomar para também vencermos o sofrimento, manter a nossa alegria, a nossa e também do próximo. Amém? Então vamos rapidamente. O primeiro ponto é um ponto central. Jesus se ocupou com esse princípio e com essa verdade. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, verso 34, mais uma vez, eu vou apresentar vários textos, vou ler alguns, eu gostaria que vocês anotassem e prestassem bem atenção. Jesus, ele convocou uma multidão que estava ao seu redor, entre ela os seus próprios discípulos, e disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Então, 3 coisas Jesus apresentou aqui. A primeira, negue-se a si mesmo. A segunda, tome a sua cruz. E a terceira, siga-me. São providências que Jesus apresentou para que, de fato, nós pudéssemos vencer ou minimizar o sofrimento e manter a nossa alegria. Então, a primeira providência que eu aconselho você a tomar é negar-se a si mesmo. Nós só poderemos tomar a cruz e seguir a Jesus uma vez que negamos a nós mesmos. Sem negar a si mesmo, ninguém toma a cruz. E sem a cruz, ninguém está apto para seguir a Jesus. Então, nessa frase, Jesus resume o caminho para o discípulo que deseja, de fato, seguir a Cristo. O caminho é negar a si mesmo. Interessante, irmãos, os problemas e o sofrimento humano, ele vem em decorrência do pecado. A Bíblia diz isso. O sofrimento do gênero humano está intimamente ligado ao pecado, ligado à prática do pecado. O pecado latente, o pecado original e o pecado praticado por todas as gerações, o pecado praticado pela nossa geração hoje, impõe e traz sofrimento
para as nossas vidas. O pecado cometido pelos nossos avós, pelos nossos pais, né? Ele trouxe e trouxeram consequências para a nossa vida, para a nossa existência. E a Bíblia, né, nos oferece para, frente a esse fato, negar-se a si mesmo, dizer não para os nossos sentimentos impuros, para a nossa impiedade, dizer não para os nossos desejos, dizer não para aquilo que pende a nossa carne, aquilo que o pecado, alimentado pelos desejos, nos leva a praticar e nos afastarmos de Deus. Então nós precisamos de fato fazer morrer a natureza terrena. A Bíblia nos ensina isso, né? E nós precisamos de fato negarmos a nós mesmos para que nós possamos vencer e fazer frente ao pecado que está diante de nós. Temos em Cristo a possibilidade de fato de vencer, nele, por ele, nós podemos, e Paulo diz que nele somos mais do que vencedores, amém? O esforço para crucificarmos a carne é altamente compensador. Não há recompensa sem o sacrifício. E quando nós sacrificamos a nossa carne, temos a recompensa que Deus nos dá. E quando nós negamos a nossa carne, nós vamos evitar muitas situações, né, muitos infortúnios, né, muitas coisas que nós atravessamos em curto, médio e longo prazo. Nós vamos deixar de ser, né, ou de causar sofrimento ao nosso cônjuge, aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos amigos. É só você pensar quanto sofrimento, o egoísmo, o quanto sofrimento a natureza pecaminosa, né, traz, não só para a vida daquele que peca, mas para a vida daqueles que estão em volta. Há quantos filhos que não conhecem os seus pais hoje? Há quantos pais que estão abandonados pelos filhos? Há quantos casamentos que não chegam ao final? Há quanta insubordinação e quanta desonra no relacionamento, né, entre pais e filhos. E tudo isso é pecado. Isso não é a sociedade, isso é nos dias de hoje, isso não é coisa dos dias atuais, porque isso é inerente à natureza humana e desde os primórdios essas coisas traz. E tudo isso impõe sofrimento, tudo isso impõe dor. E só há uma maneira de nós evitarmos isso: negarmos a nós mesmos. Pensarmos em Deus em primeiro lugar, quando estivermos diante da prática de um pecado, e principalmente de uma prática egoísta, né, que nos dá prazer imediato. Devemos pensar não só na nossa relação com Deus, mas principalmente a nossa relação com Deus e na nossa relação com aqueles que estão à nossa volta. As nossas decisões implicam a vida dos nossos pais, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, e nós precisamos, para manter de fato, né, a alegria, para evitarmos o sofrimento nosso e alheio, precisamos negar a nós mesmos. Aliás, o chamado do cristão é a negação. O chamado do cristão é a morte, né? Infelizmente, tem pessoas que querem abraçar a vida cristã, mas não querem obedecer o mandado do Senhor. Lá em 1 de Pedro, no capítulo 1, verso 14 e 15, o resumo em uma frase é: seja santo como santo é aquele que vos chamou. Como Deus é santo, Pedro diz lá: sede também santo. E santidade implica em negar-se a si mesmo, em não viver e não viver na prática do pecado. Então, a segunda providência é: relacione-se com Deus. Não adianta você negar-se a si mesmo sem relação com Deus. Você deve negar-se a si mesmo para um propósito, para uma finalidade, a sua relação com Deus. Então, a segunda providência que nós devemos tomar
é nos relacionarmos com Deus. Uma vez que Ele é acessível, uma vez que a porta está aberta, uma vez que Ele se deixa encontrar, uma vez que Ele nos recebe, Ele nos acolhe, nós não devemos abrir mão desse acesso que Deus em Cristo trouxe e nos deu. Viver sem essa relação com Deus não é experimentar tudo aquilo que a vida cristã traz. Amém? Já que Deus existe, irmãos, já que Deus existe, já que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas, já que Ele é o Senhor dos senhores, já que Ele é absolutamente santo, já que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, já que a sua misericórdia se renova a cada manhã, já que tantos motivos que temos é inerente aos atributos de Deus, nós precisamos nos aproximar dEle, nós precisamos desfrutar da comunhão com Ele. O chamado cristão é a comunhão, o chamado cristão é a intimidade, o chamado cristão é o relacionamento. Jesus já não vos chama servo, mas vos chama amigo. Amém? O servo não sabe o que faz o seu Senhor. Amém? Quantos querem ser amigo do Senhor, diga amém. Então, a chave é o relacionamento. Mas para se relacionar com Ele, uma vez que Ele é santo, nós devemos negar a nós mesmos. Amém? Bom, embora nós não possamos vê-lo com os nossos olhos, embora nós não possamos ouvir com os nossos ouvidos, embora nós não podemos apalpá-lo com as nossas mãos, esta comunhão, a Bíblia Sagrada, pelo Espírito Santo, nos diz que é possível. Trata-se de um exercício espiritual, possível e mantido pela fé. E daí, para isso, nós precisamos, de fato, nos colocarmos diante de Deus. A palavra de Deus, nos mostra a justa razão, para que nós possamos estar na presença de Deus e diante de Deus. Na Bíblia Sagrada está a história dele, do grande eu sou. Na Bíblia Sagrada está a revelação dele, do Deus El Shaddai. Na Bíblia Sagrada está também descrito esse inefável amor dele para com todos os homens. E a Bíblia fala desse grande Deus, o Deus Elion. A leitura cuidadosa da palavra de Deus é uma das vias de comunhão com Deus. Nós precisamos conhecer Deus pela palavra de Deus. A segunda via é a oração. Mas quando nós lemos a palavra de Deus e nos relacionamos com Deus pela palavra de Deus, a nossa oração está de acordo com o que nós ouvimos de Deus. Nós lemos a Bíblia e ouvimos Deus. E ouvindo Deus, nós oramos a Deus de acordo com aquilo que ouvimos dele. Orar é bom e orar é certo. Mas se nós orarmos sem conhecer a Deus, sem saber quem é Deus, sem saber qual é a vontade dele, qual é o caráter dele, qual é o propósito dele, nós vamos nos relacionar com o desconhecido. Então, talvez, esse relacionamento, ele pende a ser um relacionamento utilitário e não um relacionamento de comunhão. Mas a proposta do próprio Deus, pela sua palavra, é se manifestar a nós através daquilo que a palavra de Deus nos traz e nos relacionar com Ele de acordo com a revelação da palavra de Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus fala dele para nós. E quando oramos, nós falamos de nós para Ele de acordo com aquilo que ouvimos dele. Ouvi amém da igreja? Então é importante, nós nos relacionarmos com Deus. A terceira providência, ela é um pouquinho mais prática. Não empurre a sua felicidade para a vida futura. Esse é algo bem inerente ao comportamento humano. Amanhã vai ser melhor. Amanhã as coisas vão estar. Esse otimismo incrédulo, e manipulador que os homens recebem e vivem, sempre esperando pelo amanhã melhor, nega a fé cristã. A fé cristã é para hoje. Deus quer o nosso bem agora. Diga para o irmão que está do seu lado. Deus quer o seu bem agora. Não é para amanhã, é para hoje. É para agora. A felicidade da vida abundante, da presença de Deus, da paz, que somente Jesus pode dar, é para hoje. É para agora.
né? Nós temos esperança quanto ao futuro, mas a presença de Cristo traz paz. Jesus disse: deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? A vida presente, irmãos, não precisa ser um inferno. A vida presente precisa ser o céu, porque o Senhor está conosco, Ele está presente conosco. Ele disse que estará, e a presença dEle faz diferença na nossa vida, né? E temos aqui, podemos lembrar tantos episódios, né, que Jesus se aproximando dos discípulos, eles estavam aflitos, e Jesus dizia: paz seja convosco. Eu gosto desse cumprimento pentecostal: eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, porque a paz é só a igreja que tem, a paz é só o crente que tem. O crente tem essa paz porque essa paz é Jesus, e Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja vive de fato desfrutando essa paz, a paz que excede de fato todo o entendimento. O cuidado de Deus demonstrado desde o passado está quando Deus ofereceu à nação de Israel os 10 mandamentos. Deus, para organizar e para abençoar aquela nação, Deus ofereceu princípios importantes de relacionamento para com Ele, de relacionamento de uns para com os outros. Para minimizar o sofrimento humano, Deus dá em forma de mandamento leis ao povo para que eles pudessem se balizar ou se conduzir dentro, né, de princípios que favorecessem a relação deles com Deus e a relação deles de uns para com os outros. Amém? Então, a nossa vida precisa estar organizada desde do nosso nascimento, infância, até a nossa morte, né, baseada nos mandamentos do Senhor, baseado nas leis do Senhor, baseado na expressa vontade de Deus que nós encontramos na palavra de Deus. Amém? Eu lembro que Billy Graham, em um dos seus livros, ele diz que os mandamentos de Deus são placas que são colocados ao longo da estrada da nossa vida, para que a gente jamais erre o caminho, para que a gente receba toda a proteção que os mandamentos e as leis do Senhor traz. É uma ilustração muito simples, muito antiga, mas muito pertinente. A nossa vida é como, né, essa estrada que nós, ao longo dela, nós encontramos as leis, os princípios da palavra de Deus para a nossa condução e vida, para que, na verdade, possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. O ambiente próprio, né, para estar diante do Senhor é essa obrigação de nos alegrar no Senhor e de tornar a vida do outro alegre. Amém? A irmã Anne tem aí um trabalho, um envolvimento no trabalho, em que o propósito é dividir e compartilhar a alegria, levar a alegria. A alegria é um mandamento, não é uma opção. A Bíblia nos manda, e eu vou citar muitos textos a você, nos manda. A alegria é uma decisão, e principalmente quando se refere à alegria que vem do Senhor. Nós precisamos, de fato, assumir a posição e tomar, de fato, posse daquilo que a palavra de Deus traz. A alegria, ela é, ao invés de ser exclusivamente uma opção, ela é exclusivamente um mandamento. Amém? Regozijai-vos e alegrai-vos nele. Esse é o dia que fez o Senhor. Então, nós devemos, pela fé, exercitar a nossa fé, para que a alegria que vem do Senhor, que vem do Espírito do Senhor, que vem da presença do Senhor, que nos é dado por promessa do Senhor, independente das circunstâncias, independente do momento, ela esteja na nossa vida, no nosso coração e na nossa mente também. Então, pense isso, a alegria é uma ordem para o povo de Deus. Se você é de Deus, se você pertence a esse povo de Deus, você deve então estar sob essa autoridade, esse mandado de Deus, e se alegrar nele. Interessante, irmãos, eu digo que chega a ser uma aberração um crente, um cristão, não ser alegre.
Aliás, o fruto do Espírito Santo depois do amor é alegria. Então, alegria é algo que vem de Deus, presente na nossa vida pelo Espírito de Deus, liberado, né, pela presença do próprio Jesus nas nossas vidas e do seu Espírito. A alegria, então, é um testemunho. A falta dela é um mau testemunho. Se a alegria é o propósito de Deus, é um privilégio para o crente, é uma condição do crente, a falta dela desonra a Deus. E às vezes, e muitas das vezes, nós praticamos uma contra-evangelização. Há dias atrás eu inventei uma palavra, né? Desevangelização. Nem sei se existe, eu ainda não tive curiosidade de olhar no dicionário, mas vamos usar o termo usual, é uma contra-evangelização. Entre parênteses, uma desevangelização. Nós, quando estamos alegres, assumimos a alegria que vem do Senhor, nós providenciamos pela fé, né? E nós não vivemos empurrando a felicidade para o futuro. A felicidade é hoje. Eu tomei café na casa de uma irmã esses dias e ela ofereceu, né, o melhor que ela tinha e tirou lá do aparelho, do armário dela, um jogo de xícara novinha para ocasiões especiais. E eu disse para ela, eu gostaria que você usasse todos os dias esse jogo de xícara, porque todos os dias é uma ocasião especial. Nós é que fazemos isso, irmão. Mas Deus nos deu a vida, Deus nos deu a alegria, Deus nos dá a felicidade da saúde, do propósito dele, e nós não devemos deixar para amanhã a felicidade de hoje, amém? A gente não deve gastar por conta, mas se a gente puder fazer o melhor, comer o melhor, desfrutar do melhor, sem nos endividar, né? sem virar refém, porque aí é desobediência, tá, irmão? Mas se pudermos o melhor, amém ou não amém? Eu visitei a casa dos irmãos aqui, né? Tomei uma água gelada. No outro dia eu soube que rolou, né, um arroz. Que deu que não me volta? Não veio. Rolou lá, né? Rolou lá uma comidinha gostosa. É que a visita não foi tão boa. Fecha parênteses, deixa eu continuar. Amém? Irmãos, a alegria, a felicidade é algo inerente à vida cristã. Deus quer cuidar das nossas vidas. Nós devemos não deixar o ladrão da nossa alegria, que é Satanás, o ladrão da paz, roubar isso. O Senhor está conosco. Se a nossa saúde for ameaçada, o Senhor está conosco. Se a nossa paz for ameaçada, o Senhor está conosco. Né? Sob qualquer circunstância ou qualquer ameaça, Ele é guarda fiel do seu povo. O salmista, lá do Salmo 121, diz que ele não dorme, diz que ele monta guarda, ele é a nossa sombra, a nossa direita. O salmista diz que o sol, ainda que seja o papel dele, não vai criar excessos à nossa vida. Amém? Quando abrimos a Bíblia, desde de Gênesis, né? Desde o Pentateuco, até o livro de Apocalipse, eu vou citar um texto, anotem rápido, a gente vai ver que o mandamento de Deus é alegria, amém? Em Deuteronômio, no capítulo 16, verso 11, nós temos aí, no Pentateuco, tem outros textos, tá? Eu selecionei assim, o que é alegria, o mandato da alegria é direto. Nos livros de Salmos então, né? O Salmo 30, 11, né? No livro dos profetas, no livro de Zacarias, capítulo 9, verso 9, nos evangelhos, em Lucas, no capítulo 20, verso 20, nas epístolas de Paulo, essa então é farta, Filipenses, capítulo 4, verso 4, no livro de Apocalipse, né? Lá em Apocalipse 19, 7, a alegria é um mandado. Então, você pode ter muitas razões para ficar abatido, mas você tem a palavra de Deus a seu favor para que você se alegre nele. Aí vai depender da sua fé, do quanto você é capaz de negar-se a si mesmo, o quanto você é capaz de se relacionar com Deus, o quanto é capaz de você manter em obediência o mandato de Deus. Amém? Então, a Bíblia nos ensina uma teimosa alegria. Eu falei isso aqui dias atrás, né? O mandamento bíblico no que concerne a alegria é um mandamento teimoso. E nós devemos ser, de fato, e ter essa postura, uma postura
teimosa diante da dor, do sofrimento, do fracasso, dos intempéries que a própria vida traz. Jesus não nos enganou. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas não acabou aí. Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém ou não amém? Então nós estamos na companhia do vencedor. Amém? Nós estamos na companhia do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É aquele que, diante da sua palavra, o mar se aquieta. Diante da sua palavra, a tempestade cessa. Nós andamos e caminhamos com aqueles que podem todas as coisas. É interessante, né, que aparentemente, né, essa alegria que não vem da ciência, né? A alegria, para manter a alegria, a ciência dá remédio, né? Para manter frente ao mau humor, frente às preocupações, frente o desequilíbrio mental, psíquico, a ciência dá remédio. Mas a palavra de Deus nos recomenda a fé. A palavra de Deus nos recomenda relacionamento com Ele. A palavra de Deus nos recomenda negarmos a nós mesmos. Muitos da nossa tristeza, da nossa falta de alegria e sofrimento, ela tem origem, né, no fato de não conseguirmos negar a si mesmo, né, dos nossos desejos, daquilo que nós queremos, no desejo de controlar o nosso futuro, né, de governar a nossa vida, de viver sem Deus. Mas o Evangelho, né, nos propõe negarmos, desistirmos de vivermos sem Deus, de vivermos sem a direção de Deus, de vivermos sem a orientação devida, né, de um Deus que nos ama, mas Ele deseja e tem o melhor para as nossas vidas. Eu vi amém, não? E nós devemos nos relacionar com Ele. Se nós sabemos negar e o que negar, e se nós aprendemos a caminhar em relacionamento com Deus, nós não vamos empurrar a alegria para o futuro. Nós não vamos deixar o melhor para o futuro. Nós não vamos deixar o melhor para amanhã, porque o Senhor vai estar no nosso amanhã. A gente vai viver cada dia na presença de Deus. Cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Amém? Então esse tipo resistente, durável, né, de alegria está descrita num texto que é muito conhecido em Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. Abacuque tinha essa alegria resistente, essa visão permanente, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na vide, mesmo faltando a safra de azeitonas, não havendo a produção de alimento, as lavouras elas sejam enfadadas, nem ovelhas do curral, nem boi guardado. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Versão NVI, né, do texto de Abacuque 3, 17 e 18. Mesmo. É uma decisão, é uma providência da sua parte que você precisa tomar para que você não adie a felicidade e a alegria. A quarta providência, não tente trazer para aqui e agora a glória futura. Interessante isso, né? Tem muita gente nesse escapismo religioso, e isso é um pecado muito, muito particular da igreja, do crente, é tentar trazer para hoje aquilo que, na verdade, a Bíblia Sagrada nos apresenta no futuro. Por quê? Por causa da queda, por causa de verdade do pecado, né? O pecado próprio e o pecado alheio. É por causa do pecado que há coisas que estão reservadas por Deus para o futuro. E a Bíblia Sagrada nos ensina isso. O pecado, né, que acometeu a humanidade trouxe o esfriamento. E por ele ter se multiplicado, também o mal se multiplicou. O amor se explicou. A Bíblia fala isso, né? As paixões infames, né, elas continuam aí, né? Por causa dessa contínua involução do ser humano.
o pecado domina o homem. E aí nós vemos o pecado no meio ambiente, nós vemos o pecado na vida individual, nós vemos o egoísmo, né, se manifestando no seio da família, trazendo divisão entre a família, os amigos e os irmãos. É por causa da natureza pecaminosa e desse corpo mortal. Ainda estamos vivendo, ou não estamos vivendo, a plenitude da salvação. Mas graças a Deus, a palavra de Deus diz que haverá o dia que nós vamos viver plenamente aquilo que o Senhor trouxe para as nossas vidas. Parece que no último capítulo, né, dessa história, a salvação, ela está de fato condicionada à segunda vinda de Cristo. A Bíblia diz isso. E nós seremos resgatados, né, estaremos com Ele. E a palavra de Deus descreve que quando estivermos com Ele não haverá dor, não haverá o sofrimento, não haverá o pecado será tirado. Esse tempo pertence a Deus. Esse tempo, de fato, nesse tempo os mortos hão de ressuscitar. Haverá a transformação daqueles que estiverem vivos. Amém? A Bíblia descreve isso. Haverá a morte da morte. Aleluia! Nós vamos celebrar a morte da morte. Não nesse tempo, mas de fato a Bíblia traz esse conhecimento, essa elevação completa, que esses dias vão acontecer. Novos céus e novas terras, e muitas surpresas nós vamos encontrar lá. Amém? Aí o apóstolo Paulo, escrevendo, diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 19: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. Essa é a descrição daquilo que Deus tem preparado para nós no futuro. Então há algo excelente para o futuro, mas no presente, o que nós devemos de verdade fazer é nos apropriar daquilo que Deus reservou em Cristo para as nossas vidas. Nós devemos negarmos a nós mesmos, vencer o pecado, nós devemos nos relacionar com Deus, nós devemos viver essa vida abundante que em Cristo temos acesso e foi liberado para a nossa vida. Mas aquilo que concerne ao futuro, nós devemos deixar no futuro. Em Romanos capítulo 8, verso 18, a glória que há de ser revelada em nós. Há um peso de glória há de ser revelado na igreja, naqueles que creem, naqueles que perseveram até o fim, naqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aí sim, quando chegar esse tempo, nós vamos exclamar em bom som aquilo que está escrito em 1 Coríntios 15, 5. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Amém? Mas até que esse dia chega, nós devemos viver sob a promessa de Deus, sobre o mandado de Deus para as nossas vidas. A quinta providência: cuide bem do seu corpo. Cuidar da nossa vida espiritual, da santidade do nosso corpo, é tão importante como cuidar da saúde do nosso corpo. Para que possamos, viver livre do sofrimento em plena alegria, nós precisamos ser mordomo e cuidar bem daquilo que Deus nos confiou. Devemos administrar os dons que Ele nos confiou, devemos administrar para a sua glória e devemos cuidar dessa moradia e dessa casa que Ele nos deu, que é a casa do nosso corpo, é aonde o nosso espírito habita e também o Espírito de Deus. Amém? O corpo humano é uma perfeição, vocês sabem disso. Todos que estudaram, eu sei que uns mais e uns menos, mas todos têm ideia de o corpo humano, que é o princípio mecânico, eletrônico para toda a ciência. Perfeição. Deus criou o corpo perfeito e nós precisamos entender isso. O doutor Carlos Alberto Costa e Silva, um brasileiro, ele diz que quando um ser humano nasce, quando uma criança nasce, ela tem 200 bilhões de neurônios. Uma criança, 200 bilhões de neurônios. Imagina, uma criança está para a inteligência, para a vivacidade. Um outro americano diz que um ser humano adulto, na sua mente, pode conter 10 milhões de livros de 1000 páginas cada uma.
A mente humana é capaz de armazenar todo esse material. 10 bilhões, né? É essa a capacidade, 10 bilhões de livros com 1000 páginas cada um. Olha como a mente humana tem um poder. E essa mente deve ser dirigida pelo Espírito Santo. Essa mente deve ser instruída, né, e vivenciar toda a revelação de Deus. E essa mente deve estar à mercê de Deus. O nosso corpo é a atual habitação de Deus. É a habitação terrena. Nós falamos sobre pertencer, né, na quinta-feira passada, estar ou pertencer. Né? E lá no capítulo 15 de João, Jesus é enfático, né, dizendo que aquele que permanece, de fato, é aquele que dá fruto. E para que haja fruto, tem que haver permanência. A palavra permanente na língua original, no grego, é habitar. Aquele que habita. É a mesma expressão, né, do salmista, quando diz no Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo. É o que permanece no esconderijo do Altíssimo. É o que descansa à sombra do Onipotente. Amém? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: habite em vós, permanentemente, a palavra da verdade. Então, o nosso corpo é a habitação, né, do nosso espírito, é a nossa habitação terrena. E também a palavra de Deus diz que é o templo do Espírito Santo. Então nós devemos cuidar, nós não devemos cuidar exclusivamente da santidade do corpo, nós devemos cuidar da saúde do corpo. Assim como a Bíblia nos ensina, como uma dinâmica espiritual, cuidar da santidade do corpo, e aí a gente renunciar aos pecados do corpo, tão orientado que a palavra de Deus traz, que são danosos ao corpo, nós devemos cuidar da saúde do corpo. Irmão, boa alimentação e sono com qualidade, trabalho, aleluia, faz parte da saúde, descanso. 6 dias trabalhou e um descansou, amém ou não amém? 6 dias trabalhou e um descansou, amém? Descanso demais dá problema. O descanso deve ser dosado. Lazer, exercício físico, tudo aquilo que eu não faço, né? Lazer, exercício físico, né? Agora isso eu faço, higiene, essas coisas eu faço, mas lazer, exercício físico eu não faço, mas vou fazer, amém ou não amém? Quem é que vai me ajudar a fazer? Amém. Cuidado com o corpo, amém? É complicado, porque a falta disso traz transtornos, né, para o nosso corpo. Deus tem um cuidado muito grande. Outra coisa que traz males para o nosso corpo: amargura, mágoa. É pecado contra o corpo guardar ressentimento. É pecado contra o corpo andar amargo. É pecado quanto o corpo não tomar as providências necessárias para afastar sofrimentos que vão trazer dano ao nosso corpo. Então nós somos chamados a viver de forma inteligente. Mais do que ser reativos, é ser proativos. É mandar, né, estar diante de todas as situações que nos acontecem. Aquela que nós não podemos evitar, nós devemos ter inteligência emocional para sair dela sem muito dano. Mas aquela que podemos evitar, nós devemos evitar. Irmãos, é pecado quando você se submete a situações, né, que vão trazer prejuízo emocional para a sua vida. Desgaste emocional traz prejuízo para a nossa saúde física. E se você puder evitar, evite. Porque isso faz parte, né, de uma dieta saudável, uma dieta mental, uma dieta emocional que nós precisamos, de fato, evitar. Sofrimento emocional traz enfermidade física para as nossas vidas, traz transtorno mental, traz a velhice de forma prematura. Acho que eu estou ficando velho por isso. Não é? Eu não tenho tanta idade assim, é muito problema, irmão. Aí eu estou envelhecendo. Bom, é brincadeira, tá? Desconsidera, apaga isso aí da filmagem. E às vezes traz a própria morte. E é nossa providência, irmãos.
né, está em nós cuidar daquilo que Deus nos confiou. É sua responsabilidade. O nosso corpo, na verdade, é um dom que Deus nos deu, um presente que Ele nos deu. E nós devemos administrar e usar isso para a glória de Deus. Eu volto a me reportar lá em Êxodo, no capítulo 20, né, nós encontramos Deus, né, preocupado com o descanso. Nos 10 mandamentos tem um mandamento específico que se refere a descanso. Deus na lei que deu a Moisés, Deus ordenou o descanso. Lógico, muitas das vezes, se ele não ordena o descanso, a avareza toma conta da pessoa e, né, principalmente na vida moderna, ele quer ter televisão grande, ele quer ter celular novo, ele quer carro de última geração, ele quer ter, às vezes, o que ele não pode ter, e às vezes ele se submete à rotina de trabalho incansável e não consegue descansar. Nada errado ter essas coisas. Errado, talvez, é você não ter um padrão para ter essas coisas. Trabalhar demais, talvez não seja o meio. Talvez orar mais, depender de Deus, ser dirigido por Deus, ser guiado por Deus, se capacitar melhor, aproveitar as oportunidades. Quando nós somos guiados por Deus, as portas se abrem. As oportunidades acontecem e Deus conduz as nossas vidas. A Bíblia diz que Ele cuida dos seus enquanto dorme. O preguiçoso manipula o texto para a própria desgraça dele. O preguiçoso vai ser sempre o que é. Mas o crente, ele deve ser proativo para não fazer nada. Irmãos, se é correto nós nos guardarmos do pecado e não nos contaminarmos com o mundo, também é correto nós cuidarmos do corpo e não submeter ao corpo uma rotina que ele não possa suportar. Amém? A Bíblia nos diz e nos orienta que em caso de enfermidade, lá na epístola de Tiago, no capítulo 5, verso 14, a Bíblia diz, entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que este orem sobre ele, e ungindo com óleo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Versão NVI. Então, o cuidado de Deus para com os enfermos é em relação à saúde. Então, Deus não quer que você esteja enfermo. Não é a vontade de Deus que você esteja enfermo. Não é a vontade de Deus que você sofra. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você creia. A vontade de Deus é que você exercite a fé. A vontade de Deus é que você se preserve sob o mandamento dele. A vontade de Deus é que você honre a ele, cuidando e honrando daquilo que ele te confiou. Amém, irmãos? Bom, a Bíblia proíbe a exposição demasiada ao perigo. O aborto, a Bíblia proíbe o homicídio, a Bíblia abomina o suicídio, a eutanásia, a Bíblia condena. Sabe por quê? Deus é o Senhor da vida e só Ele tem autoridade para te tirar a vida. Então, eu gostaria que você pensasse, cuide disso, cuide do seu corpo, cuide do corpo alheio, amém? Então, quando você não tome medida nenhuma, cuidado no trânsito, irmão, amém? Com a vida do outro, cuidado com o barbeiro que vem contra você, mas também cuidado para não causar acidente no trânsito. Você é responsável por isso. Então, você é responsável pelo seu bem-estar e também pelo bem-estar do outro diante de Deus. O Deus da Bíblia, cristão, não é aquele Deus parcial, né? Que ele está sempre a favor dos seus, mesmo quando eles estão errados. Deus cristão não é assim não, tá? Deus não é daquele que é certo quem está perto dele. Quem está perto dele tem que andar mais certo ainda. Amém, irmão? Eu só ouvi uns améns assim, muito fraquinho. Tem gente que gosta de um Deus de toda graça, de um Deus inconsequente, de um Deus que abençoa sempre, do Deus, né? Mas o Deus Deus da Bíblia não é um Deus assim. O Deus da Bíblia preserva os seus pelos seus mandamentos.
pela direção que Ele oferece, pelo seu Espírito Santo, pela sua presença e pela comunhão. O Deus da Bíblia, Ele é o nosso guia, Ele está conosco, sempre, para nos conduzir, sempre dentro da sua vontade, velado e cuidado por Ele. A sexta e a última providência que eu elenquei aqui, vocês podem continuar esse esboço, amém? O Espírito Santo na vida de vocês pode dar a vocês outras providências, mas aceite, cuide da sua convicção cristã, retenha a sua confiança. Esse mandado bíblico é importante para a nossa vida. Nós precisamos, de fato, de convicções cristãs e ter uma vida sólida nela. Amém? A bagagem de doutrina que nós adquirimos na nossa caminhada cristã, ela trabalha em nós como tranquilizante. Quando nós conhecemos a lei do Senhor, a doutrina do Senhor, a vontade de Deus, isso tranquiliza as nossas vidas. Isso traz certeza, traz paz. Paulo diz, sabemos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Amém. Paulo, na verdade, a sua vida de fé é uma vida do que ele experimentou, do que ele aprendeu, daquilo que se consolidou no relacionamento dele com Deus. Então, da edificação que foi promovida pela relação dele com o Senhor, tranquilizava a vida de Paulo quanto ao presente e quanto ao futuro. Quanto ao futuro, ele diz que eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, as convicções cristãs trazem tranquilidade, trazem certeza, mas isso só acontece se você tomar ou assumir a primeira providência, negar-se a si mesmo. Tem gente que não consegue ter uma vida com Deus, uma vida plena com Deus, uma vida de fé, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de saúde, porque não nega a si mesmo. A primeira providência não é observada. E quando a primeira providência não é observada, não se tem acesso às outras. Amém? Quanto mais profunda e sólida, mais benéfica será a nossa fé. Mais forte, mais robusta, mais saudável será a nossa fé. Nós precisamos de certezas e certezas absolutas, irmãos. Questões básicas da própria doutrina cristã. O credo cristão é algo que nós não apenas precisamos decorar, mas precisamos praticar. São eles a autoridade e suficiência das Escrituras. Nós precisamos de uma convicção sólida quanto à autoridade, quanto à suficiência das Escrituras Sagradas. A nossa fé deve estar baseada na palavra de Deus e na suficiência dela. Nós precisamos saber, crer e praticar a absoluta santidade de Deus. O nosso Deus é santo. Santo e santo. E Ele nos remete à santidade para termos um relacionamento com Ele. Nós não podemos pensar que Deus é homem ou como um homem. Deus é santo, Deus é puro e requer santidade da nossa vida. Nós precisamos saber que Jesus Cristo é o Deus homem. Precisamos, na verdade, saber que Deus em Cristo se fez homem. E precisamos saber que a humanidade, a divindade de Cristo coopera para o projeto original do Senhor. O Deus que se fez carne, morreu como homem, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Nós precisamos ter visão clara do que significa e do que representa o sacrifício expiatório de Cristo a nosso favor. Nós precisamos saber que Ele é o nosso remidor. Ele morreu pelos nossos pecados. Foi crucificado, está à destra do Pai e intercede por nós. Amém, irmãos? Nós precisamos crer na ressurreição de Jesus Cristo e viver uma vida em comunhão com Cristo ressurreto. Nós precisamos crer e vivenciar a ascensão de Cristo, a exaltação de Cristo sobre todo o nome, diante de tudo aquilo que Deus criou. Nós precisamos crer na vinda
e esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos perder de vista, porque aquele que foi virá com esplendor e com muita glória e vai nos levar para estar com Ele. Amém? Nós precisamos saber que os tempos vão se findar e haverá um novo céu e uma nova terra em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, de posse dessas certezas, nós estamos livres de toda a confusão mental, de toda a confusão religiosa. Nós estaremos livres de toda a heresia, né, que tanto permeia e campeia os nossos dias. Nós estaremos livres de todo vacilo. Nós vamos ter vergonha de pensar que somos um vacilão, porque agora não há tempo de vacilar. O Senhor é a nossa rocha, é a rocha da nossa salvação. Não seremos inconstantes como meninos, nós seremos firmes, né, porque temos uma base sólida. Então, nós estaremos indo contra qualquer heresia e mentira que tenta, na verdade, afastar do homem a glória e o propósito de Deus. Nós seremos úteis para a glória de Deus. Estaremos livres de toda a zombaria dos homens. Na verdade, nós estaremos, de fato, e seremos uma testemunhas para o nosso semelhante, para aqueles que estão ao nosso redor. É com esses alicerces, com esses fundamentos que nós precisamos estar diante de Deus. É com essa base que nós precisamos permanecer com a cabeça erguida em meio a todas as situações intempéries que a vida oferece, porque nós estamos com Ele e Ele conosco. Amém? Na verdade, essas são as boas novas. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Como a candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia seja claro e a estrela da alva nasça em seu coração e na sua mente. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Além de tantas outras certezas, nós precisamos estar firmados, alimentando a nossa fé, alimentando a nossa esperança, né? E nós assim seremos capazes de contemplar e aguardar com absoluta certeza, né? E com as preciosas promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu termino citando Paulo, né, como ele fez a Tito, capítulo 1, verso 2. Deus é aquele que não pode mentir. E aquele que não pode mentir é aquele que nos oferece essa certeza, que nós possamos, com muito esforço, porque não é sem esforço, mas com muito esforço de fé, possamos estar na presença de Deus, sendo capazes até de antegozar aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. Eu costumo dizer, ter saudade do que a gente nunca viveu, mas a certeza que vamos viver faz com que a gente, né, antecipe esse gozo e essa alegria de vivermos a plenitude da salvação que em Cristo Deus nos oferece. Ainda estamos à mercê da dor, do sofrimento, mas haverá um dia que toda a dor será banida e todo o sofrimento será banido. Estaremos plenamente com o Senhor, desfrutando da presença e da glória dEle e vivendo a eternidade com Ele. Amém? Que Deus nos abençoe, que você possa, de fato, se não anotou, você possa anotar, talvez no coração e na mente. Negue-se a si mesmo. Relacione-se com Deus. Não empurre a sua felicidade para a vida futura. Seja feliz e alegre hoje. A alegria é o mandado de Deus. Não tente trazer para esses dias a glória futura. Cuide bem do seu corpo e cultive as suas convicções cristãs. Com certeza, isso vai minimizar o teu sofrimento e vai ajudar você a minimizar o sofrimento alheio. Isso vai trazer de volta a plenitude de alegria e vai tornar você capaz de compartilhar e viver a alegria com aqueles que estão mais perto de você. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos cantar? Eu tenho 1 minuto ainda, dá para a gente cantar. Amém ou não amém? Amém ou não amém? É um hino no cantor cristão, que quando eu pensava nesse esboço, né, escrevia, ele me veio à mente. Ficou assim um fundo musical angelical. E a letra diz... Em nada ponho a minha fé,
senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue que verteu na cruz. Amém? Porque o preço foi de sangue. Para a gente ter todo o privilégio que temos hoje, para a gente ter todo o direito que temos hoje, para a gente ter toda a esperança que temos hoje, para a gente ter toda a certeza que temos hoje, nós temos um Salvador. E Ele é o provedor, é o nosso remidor, é Ele que trouxe essa tão grande salvação para as nossas vidas. Viva como salvo, negue-se a si mesmo. Viva como salvo, relacione-se com Deus. Viva como salvo, tenha alegria no Senhor. Viva como salvo, não traga aquilo que está esperando no futuro para hoje. Deixa o futuro que pertence a Deus e no tempo de Deus Ele vai trazer para as nossas vidas. Cuide do teu corpo e fortaleça as suas convicções cristãs. Pedro diz antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da sua fé. Amém? Então vamos nos alegrar do Senhor. Vamos orar e vamos aos nossos lares. Glória, glória, aleluia.